sessão plenária da tarde de hoje, os advogados dos 3 condenados na ação penal 470, que entraram com embargos infringentes em relação ao crime de lavagem de dinheiro, fizeram as sustentações orais. O Ministério Público também foi ouvido. Já os votos dos ministros ficaram para a próxima semana. O advogado de João Cláudio Genu, como outros colegas já haviam feito, defendeu seu cliente destacando votos de ministros que absolveram o embargante em julgamento anterior. É a condição do agente que age em cumprimento de ordem de autoridade superior e que foi reconhecido pelo acordo embargado como mero intermediário, seja absolvido da imputação de lavagem de dinheiro. Os advogados de João Paulo Cunha e Breno Fischberg defenderam que no processo não há provas que condenem os embargantes por lavagem de dinheiro. Por mais que se tenha esta operação ou estas operações por irregulares, por fraudulentas, e aqui não é o momento de discuti-las, elas não podem ser imputadas ao embargante. Em primeiro lugar, porque não há nos autos, em momento algum, indicação de que ele soubesse ou sequer desconfiasse dessas operações financeiras. Esses indícios que aí estão não são indícios que podem ser tomados contra o acusado, porque há outros que infirmam essas conclusões. Na réplica às sustentações de defesa, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enfatizou que as provas que apontam a culpa dos réus no crime de lavagem de dinheiro são claras nos autos e rejeitou os recursos. Entende aqui também o Ministério Público haver dados concretos no quadro probatório que autorizam o desprovimento dos recursos. Por unanimidade, a Corte decidiu encerrar a sessão e concluir o julgamento após o Carnaval. Na parte da manhã, o julgamento dos embargos infringentes em relação ao crime de formação de quadrilha foi retomado com o voto do ministro Teori Zavascki. Ele votou pela absolvição dos réus, aceitando os recursos. No entendimento dele, trata-se de crime autônomo e as características da formação de quadrilha não estão presentes no caso. O crime de quadrilha supõe uma associação. O verbo aqui é associar-se para cometer crimes. Portanto, supõe uma organização, uma reunião estável, de caráter duradouro e permanente para cometer crimes. Isso é quadrilha. Não se pode transformar o crime de quadrilha, e penso que isso tenha acontecido, de certo modo, até banalizando o termo com concurso de agentes. Ele destacou ainda que a pena base fixada aos condenados foi exacerbada. A ministra Rosa Weber também aceitou os recursos. Ela considerou que não restou configurado o crime de formação de quadrilha. O ponto central da minha divergência, senhor presidente, é conceitual, à luz do artigo 288 do Código de Processo Penal. Não basta, digo, para a configuração deste delito, que mais de 3 pessoas, unidas ainda que por tempo expressivo, pratiquem delitos. É necessário mais. É necessário que esta união se faça para a específica prática de crimes. O ministro Gilmar Mendes negou os recursos e ressaltou que ficou claro que houve formação de quadrilha. Os autos revelam, como dizia eu, que houve sim uma realidade autônoma, uma vontade própria, fruto dessa espúria aliança. Para mim não se trata apenas de uma nova realidade, trata-se de algo surreal. Para o ministro Marco Aurélio, o Ministério Público conseguiu provar o crime de formação de quadrilha. O nosso pronunciamento se fez a partir da prova. E da prova, a meu ver, contundente quanto à existência, não de uma simples coautoria, mas quanto à existência do crime previsto no artigo 288 do Código Penal. O decano da Corte, ministro Celso de Mello, votou com o relator para negar os recursos. Tal organização não pode ser lenientemente qualificada como expressão menor de um simples concurso eventual de delinquentes, mas há de ser considerada em sua real essência e concreta dimensão como quadrilha.
O último a votar foi o presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa. Para ele ficou comprovado o papel que cada condenado desempenhava no esquema. Ficou mais do que evidenciado que os réus não se reuniam a cada vez que os delitos seriam praticados para consertar o meio da sua prática criminosa ou para discutir os papéis que seriam desempenhados por cada um. Ao contrário, durante todo o tempo, a estrutura delituosa esteve permanentemente em funcionamento. Por 6 votos a 5, o plenário do STF deu provimento aos embargos infringentes apresentados contra o acórdão da Ação Penal 470, quanto às condenações pelo crime de formação de quadrilha.